Hoje vamos analisar o episódio 7 de Gacha Akuta. Jabber, depois de enfiar uma dose cavalar do seu próprio tranquilizante em seu corpo, entra no modo sem noção, totalmente irracional e feroz. Praticamente aquele touro desgovernado, indo em direção a Rudo, simplesmente para atacá-lo de... Vemos que o desenrolar da luta, acontece rapidamente, porque o que acontece? A intenção assassina de Jabber, ela acaba sumindo, porque o seu corpo está inconsciente e involuntariamente os ataques coordenados não são mais coordenados. Então, o amuleto de Grease não consegue entender, o que está acontecendo e não consegue também sentir a presença assassina de Jabber, ou seja, a sua sede de sangue, E com isso Rudo acaba sendo ineficaz, ele não consegue ali mais desviar ou repelir, o ataque de Jabber. Vemos então que a luta acontece perto da onde está Grease e Follow. Rudo rapidamente se afasta para não ferrar ainda mais com um amigo. Os ataques de Jabber são contínuos e Rudo tenta escapar de qualquer jeito. Ele se vira nos 30, desviando, correndo, abaixando, até mesmo jogando o Jabber ali contra o chão, a tentar escapar dos seus ataques, que ainda assim ele consegue mesmo se esquivar, mesmo estando sem usar o seu poder. Rudo admite para si mesmo que a experiência em batalha conta muito e Jabber é muito experiente. É aquele típico do inimigo que já nasceu pronto para a briga. Então vemos uma cena de Rudo apanhando dos moleques quando era pequeno e um deles acaba falando: "Você não vai revidar? Você é um masoquista?" Depois a gente vê a cena dele, conversando com o Ragdoll. Ragdoll, o que é um masoquista? E o Ragdoll fica sem explicar, ou seja, a gente não viu se o Ragdoll explicou ou não, nem mesmo no mangá tem essa frase, se ele conseguiu explicar. Só que a gente consegue interpretar isso através do que o Rudo fala depois, que ele fala: "Ah, então você é um masoquista? Você é aquele cara que gosta de apanhar e se sente satisfeito com isso?" Meio que o Rudo contextualiza isso, Só que ele não sabe como vencer o masoquista, Então isso fica bem claro. Enfim, ele apanha sem parar, mas continua lutando e sente prazer com isso. Esse é o Jabber, Quanto mais forte o oponente, mais vontade de lutar o Jabber tem. No ápice da confusão, quando o Jabber está prestes a acertar um golpe na fuça de Rudo, surge o cajado de Zanka, voando e acertando em cheio o Jabber. Zanka aparece furioso e ofendidíssimo, porque Jabber ainda não tinha derrotado ele e já estava se divertindo com outro. Rudo, agora é comigo. Esse desgraçado basicamente me deixou puto. Rudo, meio preocupado, pergunta se Zanka está bem. Zanka responde com aquele ar de orgulho ferido: "Não subestime um ordinário, Rudo." Traduzindo, "Tô quebrado, mas o meu ego está inteiro." Rudo então complementa, dizendo que Zanka está um trapo. E a gente vê que Zanka dá aquela olhadinha de rabo de olho pra ele e volta, A coisa começa a ficar interessante quando Zanka reconhece que Rudo conseguiu ativar a sua pseudo-arma, que parece uma lula gigante. Sim, uma lula, nada mais intimidador que um molusco gigante. Rudo então fala que o poder não está mais funcionando, já que Jabber havia perdido meio que a sua intenção hostil. Eis que Zanka já vinha analisando tudo e tem uma ideia. "Rudo, eu acho que você pode ser o meu suporte." Basicamente é isso. "Deixa eu te atacar rapidinho. É só um teste." Rudo obviamente retruca: "Você tá maluco, cara?" Mas Zanka insiste: "Ó, Rudo, o veneno ainda corre pelo meu corpo. Eu ainda tô com o movimento um pouco limitado, Rudo, se você entende." O plano envolve simplesmente Jabber acertar um golpe e ser repelido contra Rudo. Assim, ele se projeta meio que uma versão suicida, na direção de Jabber para atacá-lo. E essa é a parte mais engraçada do anime. Vemos então que no meio disso, Zanka aproveita para descontar as frustrações e tenta acertar Rudo de verdade, com uma hostilidade no golpe absurda. O resultado é simples: ele é repelido com uma força monstruosa e acerta Jabber em cheio. "Rudo, funcionou! Tudo bem, cara." Rudo então olha para Jabber e fala: "Puta que pariu, cara.
Você acertou um golpe com uma puta hostilidade. Ali, cara, era só um teste, tinha que ser ali, né, com uma hostilidade para ver se não ia falhar. Aí ele fala: "Mas e se falhasse?" "Ah, simplesmente você ia levar um golpe", e meio que dá aquela risadinha, né. A gente vê que o Zanca queria meio que realmente acertar o Rudo e descontar da última luta, já que a luta foi com o Cocô e o Zanca perdeu, né, então ele ainda tá meio putinho com aquilo. Tudo funciona tão bem que eles decidem repetir, e a gente vê que Zanca vai e se projeta atrás de Rudo e tenta acertá-lo novamente. E volta a ser repelido constantemente em várias direções. A gente vê que o Zanca começa a acertar vários e vários golpes seguidos em Jabber até simplesmente destruí-lo. Zanca e Rudo, após achar que derrotaram Jabber, a gente vê que o poder de Rudo começa a se dissipar, né? Meio que se transforma em cinzas do nada. Zanca então supõe que seja o limite de tempo ou algo assim, porque o amuleto começa a quebrar, né? Só que o Rudo havia sido atingido nas costas, um pequeno arranhão que teve ali uma dose de tranquilizante e derrubou o Rudo facilmente. Vemos então que Jabber se levanta após utilizar ali a sua outra mão, que acaba meio que anestesiando a dor do seu corpo. Então ele volta ali a se erguer, e isso surpreende Zanca. Então a gente vê que o Jabber ele é esperto, ele vai lá e simplesmente aplica mais uma dose de veneno em Zanca, né, de tranquilizante, assim fazendo ele ficar paralisado novamente. Zanca, então, não tem como se mexer, não tem mais o que fazer, tá todo mundo lascado. Jabber, então, pega Rudo e acaba fugindo dali agora. Simplesmente ele conseguiu completar a sua missão. Só que aí vem algo que ele não esperava. Ao sair do subsolo, Jabber percebe que algo estranho na superfície aconteceu. Deveria haver um prédio aqui, mas não há. Antes que ele processe a informação completa, ele olha para a esquerda e vê ali a Rear Reaper e o sinal de "te peguei". E nesse momento ele leva uma estocada brutal e simétrica, cara, de Engie, que simplesmente acaba jogando o Jabber longe contra a parede. E simplesmente o clima fecha, cara. E Jabber simplesmente vê que corre perigo. Andy então se aproxima do buraco e percebe que realmente foi uma armadilha ardilosa, porque quanto mais profundo é, menos o choker é funcional. O choker é aquele radiotransmissor que eles usam no pescoço como uma coleira, né? Basicamente aquilo ali é um radiotransmissor que eles podem conversar entre si. E simplesmente foi a armadilha perfeita, porque no fundo, lá no subsolo, o choker ele não funciona. Eles não conseguiriam pedir ajuda, e a ajuda só foi possível porque alguns dos suportes, antes de Jabber destruir a saída, conseguiram escapar. Jabber então, em vez de tremer na base, fica totalmente excitado, cara. Verdadeiro masoquista. Claro, o maluco adora lutar com gente forte. Só que dessa vez surge ali uma outra pessoa, Andor, uma mulher chamada Sinuti Andor, né, com um poder apelão demais, cara, na minha visão, cara. Ela consegue se teletransportar pelas sombras. Cara, isso é muito absurdo. No escuro, esse poder ele não tem limite, nem de distância e nem de tamanho e nem de quantas pessoas ela pode transportar. Mas quanto mais claro é, menor é a sua eficiência. Andor então abraça Lir Jabber e diz que é hora de partir. Ele diz que não terminou a missão, mas Andor revela que o chefe está satisfeito. Então ele muda de ideia rapidinho e quer ir embora. E diz para Rudo que da próxima vez ele vai estar melhor preparado. Antes de ir, a gente vê que Jabber percebe as luvas de Rudo, herança dos vigias, uma coleção lendária, compostas ali por luva, bota, casaco e livro. Ele diz que, nossa, você também tem um par desses? Isso é interessante. Ou seja, essa informação vale ouro. Ele vai falar isso para o chefe dele. O chefe dele se chama Zoldri Tifon. Ele é o que comanda ali, né, os givers ali dos baderneiros, né, cara. Então simplesmente é outro cara também muito apelão. Enquanto os dois estão fugindo no portal, a gente vê que o Rudo meio que se levanta, né, e diz o seguinte: você vai pagar caro pelo que fez com Grace. No final, após a resgatarem Grace, todo mundo destruído e acabado, o Rudo revela que o amuleto quebrou a Chris, né.
Mesmo caído, ele responde que está feliz. Se o amuleto ajudou você em um certo momento, já valeu a pena. O último rastro deixado na mão de Rudo do amuleto são cinzas que foram levadas pelo vento. E um ponto importante também agora é que o Rudo já entende que a luva dele faz parte de uma coleção e ele vai começar a investigar isso, cara. Isso vai ser muito importante daqui pra frente, né, cara? E essa foi a análise do episódio de Gacha Akuta número 7. Eu vou ficando por aqui. Até mais.